Hoje nós vamos falar de um assunto corriqueiro que, portanto, muita gente não se apercebe do absurdo que diz, ou também não consegue identificar o absurdo que ouve. Às vezes, em meio a uma multidão, 500, 600 pessoas em uma igreja, seja ela de que bandeira for, quando ouve o pastor, padre ou reverendo dizer que espiritismo é coisa do diabo. Qual não é o nosso espanto? Você, por exemplo, que tem medo disso, que tem medo de espírito ou de alma, que é a mesma coisa, então eu recomendo que você não olhe no espelho, pois você é um espírito. Os filhos que você cria com tanto carinho são espíritos, vão crescendo ali ao seu lado. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, todos são espíritos, porque nós todos somos seres espirituais. Embora você olhe para você no espelho e veja essa carapuça que nós usamos, que é a carne, que é o carro da alma, que se forma para o Espírito Filho de Deus ter meio de agir no cosmos, mas a sua essência, o seu interior é um espírito. Então recomendo, se você tem medo de você mesmo, então procure não olhar no espelho. Eu estou dizendo isso porque tudo que Jesus, o Jesus Cristo, não esse cristianismo do dinheiro criado pelas igrejas, tudo que Jesus Cristo nos deixou foi o cultivo ao carisma e mediunidade. O que significa isso? Que você ouça os conselhos, os avisos vindos do céu através dos anjos mensageiros de Deus. Todos nós somos anjos mensageiros de Deus, embora alguns encarnados e outros desencarnados. O importante é saber se o anjo mensageiro está dizendo coisas verdadeiras vindas de Deus ou não. Para que você consiga diferenciar isso, é fundamental que você leia o livro dos Atos que está na Bíblia. Pegue a Bíblia judeu-cristã. Lá tem o livro dos Atos. Por que eu estou dizendo a Bíblia judeu-cristã? Porque existem mais de 8.200 Bíblias diferentes, que são um número de títulos de igrejas, que cada uma moldou a Bíblia ao seu humano estatuto, colocando vírgulas e acrescentando coisas. Então a Bíblia judeu-cristã é a mais coerente possível. E além dela, eu recomendo também a leitura do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que foi entregue aqui no Brasil por volta de 1970, por aí, por Oswaldo Polidoro, que é a reencarnação do profeta Elias, que, como foi dito lá por Jesus Cristo, que quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. E Elias veio várias vezes ao longo dos séculos, tá? A penúltima foi como Allan Kardec, que fez a codificação do Espiritismo, e agora como Oswaldo Polidoro, ele nos deixou a finalização desse trabalho. O Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o complemento da Bíblia, é aquele que faltou na Bíblia. E com isso você vai compreender qual a sua origem, qual o seu destino e a sua condição de espírito encarnado. Lembrando sempre que a nossa vida é eterna, não na carne, mas em espírito. Você fecha os olhos na carne e abre os olhos no mundo espiritual. A diferença é saber como abrir os olhos no mundo espiritual. Se consciente da sua condição ou embrenhado em tolices que ouviu aqui na carne a vida inteira dos igrejismos todos. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, clique então em seguir, curta, comente e compartilhe. Ajude a espalhar a verdade pelo mundo e assim podemos esclarecer um número maior de irmãos.